Bom dia, pessoal, como vão? Hoje nós daremos início ao capítulo 4 da apostila do livro 1, Humanismo, Renascimento e Reforma Protestante, a nossa unidade temática ao mundo moderno, a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, humanismos, renascimentos e a questão do novo mundo, né? Os nossos objetos centrais aí de conhecimento são a construção da ideia de modernidade, seus impactos na concepção de história, humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo, renascimentos artísticos e culturais e reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Bem, com os estudos desse capítulo 4, desculpem, nós vamos ter condições de caracterizar o processo constitutivo do humanismo e das suas propostas, identificar também as características estéticas e filosóficas do Renascimento, reconhecer o papel desempenhado pelos mecenas para a afirmação da racionalidade renascentista, compreender o processo de fragmentação dos poderes da Igreja Católica, identificar assim também o protagonismo desempenhado, por exemplo, por Martim Lutero na afirmação de novas práticas religiosas. Por fim, mas ao final do capítulo identificaremos as características das reformas luterana, calvinista, anglicana e assim compreenderemos as ações empreendidas pela Igreja como resposta ao movimento protestante. Você provavelmente já ouviu falar das personagens aí das tartarugas ninjas. Observem aí na página 60 o texto de abertura da unidade. Originadas aí na história dos quadrinhos, né, e hoje já presentes em séries de televisão e de filmes. Vejam, após aí sofrerem mutações, elas se tornaram guerreiras e têm lá o objetivo de deixar a cidade de Nova York livre de perigos. Todos nós já assistimos a esse desenho, ao filme, à série, enfim. Um detalhe que não pode passar desapercebido é a origem dos nomes, né, de cada tartaruga. Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo receberam esses nomes de forma, então, a homenagear exímios artistas participantes de um movimento cultural da Idade Moderna, então denominado Renascimento. A apostila de vocês traz, correlacionando, né, fazendo aí uma pequena brincadeira com as tartarugas ninjas, algumas das obras criadas por esses artistas, né, por Rafael, Donatello, Leonardo. Vejam lá, da esquerda para a direita, né, o casamento da Virgem Maria, pintura de Rafael, São Jorge, estátua esculpida por Donatello, La Gioconda ou Mona Lisa, né, a tela pintada por Leonardo da Vinci e, finalmente, o Davi, a escultura de Michelangelo. Como visto em estudos anteriores por nós, né, entre os séculos 14 e 16, a Europa ela viveu um período de muitas transformações políticas, culturais, artísticas que mudaram de forma significativa o modo de vida da população e também as características, a própria fisionomia das cidades. As relações comerciais elas foram ampliadas, resultando então no enriquecimento, no fortalecimento de um grupo social, a burguesia, classe que lidava diretamente com o comércio, sobretudo, né? Os senhores feudais acabaram enfraquecidos nesse processo histórico, com a constante perda de influência. Então, os burgueses e reis se aproximaram, consolidando as novas monarquias. Além disso, as novidades tecnológicas surgiam no continente, né? Houve a introdução, por exemplo, da bússola e também do astrolábio, já conhecido dos árabes. Lembrem, né, que nós vimos isso nos estudos nossos no capítulo 1 ou 2, salvo engano, no primeiro capítulo a respeito do mundo árabe muçulmano. Com maior precisão na orientação, então, em longas distâncias, sobretudo em alto mar, esses instrumentos acabaram por se tornar aí essenciais para o desbravamento de terras ao longo do Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, para aguentar essas viagens, novas embarcações foram então projetadas, assim como foram desenvolvidas novas armas de guerra e outras tecnologias.
Impactos aí no dia a dia também puderam ser sentidos como a própria questão da percepção da passagem do tempo. O costume de verificar as horas, né, por meio de ampulhetas ou da posição do sol, acabou por ser substituído pelo tintilar, né, pelo tilintar, aliás, dos sinos em igrejas e catedrais que passaram a disciplinar a vida das pessoas. Até hoje, em vários locais, é possível escutar sinos indicando as horas, como aqui em Santa Rita. Como complemento, aproveitando aí das inovações tecnológicas, dos relógios mecânicos de maior precisão, também eram instalados então em praças centrais das principais cidades europeias. A abertura do capítulo, como vocês estão vendo, ela foca, né, no Renascimento, trazendo aí uma ligação ao cotidiano por meio então das personagens, das tartarugas ninjas. Lê o texto de introdução importante aí para em seguida a gente fazer uma comparação, tanto ali entre as duas esculturas quanto entre as duas pinturas aí aproximadamente apresentadas aí no início da apostila, né? Seria possível perguntar a vocês que características elas possuem, por exemplo, em comum, né? Vejam lá as estátuas, vejam lá as pinturas, e esse tipo de atividade, além de incentivar o raciocínio e a própria autonomia crítica, né, para a observação dessas obras, permitiria vocês aí construir uma noção prévia do conteúdo que vai ser abordado ao longo do capítulo, né? Os acontecimentos desse capítulo, afinal, estão relacionados, para a gente dar um contexto, ao fim da Idade Média e ao início da Idade Moderna, com a revitalização, então, da vida urbana europeia. As cidades italianas, por exemplo, foram as que mais se destacaram nesse contexto, como cidades de Florença, Gênova e Veneza. Essas mudanças, pessoal, observadas em diversas áreas do conhecimento, também ocorreram no campo das ideias. Alguns estudiosos, né, e pensadores começaram então a renovar o próprio sistema educacional vigente. Até então o ensino era controlado pela igreja, cuja preocupação era formar principalmente teólogos, médicos e advogados. O objetivo aí dos reformadores era deixar de lado uma educação fundamentada somente nos ensinamentos da igreja, criando assim as universidades laicas. Como vocês sabem, laico é aquilo ou aquele, né, que não pertence ou não se sujeita a uma religião, adotando, portanto, uma posição, digamos, neutra no que diz respeito a assuntos religiosos, não tomando partido. Como o Estado no Brasil, um regime republicano, democrático, deveria ser laico. Deveria. Enfim, voltando, retomando, esse movimento, né, chamado humanismo, iniciou-se aí ainda no século XI e teve grande impulso nos séculos seguintes, com a multiplicação de escolas e a própria diversificação dos ensinamentos. Essas escolas, além de médicos e advogados, elas formavam então profissionais especializados na administração de empreendimentos bancários e mercantis, atendendo dessa maneira às demandas da própria burguesia mercantil, que necessitava então de especialistas para cuidar dos seus negócios, né? Em várias localidades, pessoal, ainda é comum encontrar sinos em funcionamento, né? Comentamos ali um pouco acima, até falei a respeito de Santa Rita. Com base nisso, ao lançar aí essa informação, no momento da explicação, como eu disse, da própria mudança, né, da percepção do tempo que ocorre nesse período, eu perguntaria a vocês se vocês já presenciaram o badalar de um sino. Talvez sim, né? Seria importante deixar claro para vocês que as badaladas, né, facilitaram aí nesse contexto histórico muito o cotidiano das pessoas, pois nessa época ainda não havia os relógios digitais, né, que se tratava aí de um sistema bem mais preciso e prático, né, do que outros encontrados na época para lidar aí com o tempo. Bem, ao final aí do século XIV, existiam já 28 universidades na Europa.
Já em 1500, por exemplo, esse número havia aumentado para 63 e algumas tinham já mais de 4.000 estudantes. Essas novas universidades, elas não negavam a existência de Deus, né, mas elas enfatizavam a importância central do ser humano. Daí o nome do movimento, né, humanismo. É, o papel, a importância, né, como estava dizendo, central do ser humano, considerado então como obra suprema do Criador, por assim dizer. Esse movimento de ideias é que ficou conhecido como humanismo, e ele surge aí na Península Itálica no século XIV, espalhando-se em seguida por todo o continente europeu. O pensamento que põe o ser humano no centro de tudo, ele é conhecido, afinal de contas, como antropocentrismo, né, do grego anthropos, homem, né? Ele entrava em choque então com as orientações das universidades na época, né, controladas pela igreja, onde predominava o que? O pensamento conhecido como teocentrismo, do grego theos, Deus, segundo o qual Deus é a fonte de todo conhecimento e deve estar no centro de tudo, e não o homem, né? O homem figurava aí como importante, mas como obra suprema do Criador, como comentei com vocês. Nas universidades humanistas, a individualidade das pessoas começou a ser valorizada e foi aí priorizado o ensino de disciplinas como, por exemplo, a poesia, a filosofia, a gramática, a matemática, a própria história e também a eloquência, né, a oratória, além do próprio direito romano retomado, né? Cabe dizer que nesse contexto do Renascimento retoma-se aí os estudos de obras clássicas da antiguidade grega, e romana também. E, ao mesmo tempo, houve aí o resgate, como eu estou dizendo, da antiguidade clássica, com os alunos estudando textos, né, que os antigos gregos, romanos, árabes haviam escrito a respeito, então, das que vieram lá já no século XIX se tornarem disciplinas universitárias, a medicina, a astronomia, a filosofia, a literatura, artes plásticas, entre outros assuntos, né? Todas essas novidades elas contribuíram para o avanço no campo das ciências. Então tornou-se aí comum a prática, por exemplo, da dissecação de cadáveres, que era proibido pela igreja na época, né? Graças a essas dissecações, foi possível ampliar significativamente o conhecimento a respeito do corpo humano. Os cientistas, então, deparavam aí com órgãos, né, até então desconhecidos e descobriam a função, as funções de vários outros órgãos, né? Ao mesmo tempo que alguns cientistas então investigavam o corpo humano, outros dirigiam seus olhares para o espaço sideral, né? Esse foi o caso, por exemplo, do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu aí entre 1473 e 1543. Ao estudar o movimento dos astros, ele afirmou que a Terra girava ao redor do Sol. Essa teoria ficou conhecida depois como heliocentrismo, do grego helios, Sol, né? Hoje não há dúvidas quanto à veracidade dessa afirmação. Porém, quando Copérnico elaborou essa ideia, no ano de 1543, ele entrou em choque com os ensinamentos da igreja, que defendiam o quê? Que a Terra, como centro do universo, tendo o Sol e a Lua gravitando ao seu redor, né? Essa outra teoria é chamada do quê? De geocentrismo, né? Do grego geos, terra. Prova desse choque ocorreu quando suas ideias foram então retomadas posteriormente por outros cientistas, como, por exemplo, o teólogo e filósofo Giordano Bruno e o astrônomo Galileu Galilei, ambos defendendo o heliocentrismo do Copérnico, né? Contudo, por causa disso, eles enfrentaram problemas graves, né, com a Igreja Católica. Giordano, por exemplo, por essa e outras crenças, ele foi acusado de heresia e condenado à morte na fogueira. Já Galileu, considerado aí suspeito de heresia, ele teve os seus livros proibidos, né, no índex da igreja e foi sentenciado, portanto, à prisão domiciliar pelo resto da vida. Imagina, quarentena para o resto da vida. Ele teria sofrido aí punições maiores, mas escolheu retratar-se perante a igreja, renunciando até mesmo às suas ideias. Ele tinha medo de ir parar na fogueira, como Giordano Bruno, né? Bem,
Além aí dos avanços desgastarem aí a instituição pelo simples fato de ocorrer a contraposição a ela, né, permitindo a escalada de poder de outros grupos sociais, o esclarecimento aí do funcionamento do corpo humano, o crescimento da medicina, no geral, eles retiravam a argumentação de eventuais milagres, né, e colocavam o poder de cura tanto nas mãos de humanos quanto nas de Deus, é claro, né, o que enfraquecia, no fim das contas, a voz da igreja, né. Além disso, pensava-se que a confirmação de que a Terra não estaria no centro simbolizaria que os próprios humanos não são centrais, né? Assim como a própria Igreja Católica. Daí um conflito imenso, né? É importante complementar também, né, que a ciência e a religião elas não são naturalmente opostas, como no senso comum de repente se toma como dado, né? Uma vez aí que a crença subsiste às descobertas científicas, talvez precisando de novas adaptações ou interpretações. O problema do período não era tanto batalhar aí contra o descrédito da fé cristã. Vários filósofos e cientistas da época eram cristãos, mas no fundo lutar em prol do poder exercido até então pela igreja, que ameaçava enfraquecer, como se pode ver nos dias de hoje, né, embora permaneça forte ainda, né? Os casos então de Nicolau Copérnico, de Giordano Bruno, Galileu Galilei, foram emblemáticos para representar rupturas sucessivas com os ensinamentos tidos como inquestionáveis e também estimular a laicidade no campo da ciência, no campo científico, né? A não tomada de partido em assuntos religiosos quando tratamos das questões científicas. Muitas descobertas científicas levaram diversas correntes religiosas, inclusive o cristianismo católico, a repensar certos posicionamentos, no fundo, não essenciais, como a própria defesa do geocentrismo. Giordano Bruno não foi aí o primeiro a defender, no entanto, o heliocentrismo. Copérnico fez antes, como nós vimos, né? E provavelmente ainda na Idade Média e na Grécia Antiga também, entre outros, fizeram essa defesa. E, no entanto, Bruno, né, Giordano Bruno foi bem mais longe nisso, né? Apesar de religioso, ele questionou vários dogmas, sendo acusado então de diversas heresias, como, por exemplo, leitura de textos considerados proibidos pela Igreja Apostólica Católica Romana, conexões aí com o ocultismo, também foi acusado por isso, negação de doutrinas, então, consideradas fundamentais, panteísmo, defesa de erros teológicos considerados pela Igreja, por isso acabou sendo executado na fogueira. Já Galileu ele não teve o mesmo destino trágico, né? Cabe mencionar novamente. Com boas relações, mantinha boas relações com o Papa Urbano VIII, ele ainda conseguiu permissão para pesquisar o heliocentrismo como uma hipótese por muito tempo. Mas ela acabou, no fim das contas, acusado por heresia perto aí do fim da vida. Negou as suas ideias, se retratou, né, diante da igreja, mas teve os seus livros proibidos e terminou, enfim, em confinamento residencial, morrendo no ano de 1642. Vejam só, em 1992, bastante recentemente, historicamente falando, né, 350 anos após a morte de Galileu, o Papa João Paulo II, né, no ano de 1992, declarou que o cientista estava correto. Galileu Galilei, aos olhos da igreja, então reconhecendo que ele estava correto, e, portanto, João Paulo II fez o gesto simbólico de retirar a condenação a ele imposta. Enfim, um gesto simbólico de fato. A partir da próxima aula, nós entraremos no tópico a respeito do humanismo e política. Farei alguns comentários, enfim. No próximo vídeo eu comentarei com vocês a respeito, para a aula de hoje, né, da tarefa que vocês deverão realizar e anexar ao Classroom. Se nesse meio tempo, quem aí tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto mais ou menos específico, podemos conversar lá no nosso grupo de WhatsApp.